Irmãos e irmãs, em meio a um mundo marcado por incertezas e transformações rápidas, buscamos ancorar nossa fé em algo sólido e eterno. É nesse contexto que o livro do Apocalipse se revela como um farol de esperança, iluminando nosso caminho em direção ao futuro. Muitas vezes, esse livro é visto como um manual de profecias obscuras e assustadoras, mas, quando interpretado à luz da fé e com a ajuda do Espírito Santo, revela-se como uma mensagem de consolo e encorajamento para o povo de Deus. Ao longo dos próximos momentos, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta. Vamos desvendar juntos os mistérios e símbolos do Apocalipse, desvendando as profundezas de suas mensagens e aplicando-as às nossas vidas hoje. Prepare-se para ser desafiado, inspirado e fortalecido pela palavra de Deus. O cenário celestial, uma visão do trono de Deus. João, o apóstolo amado, foi arrebatado em espírito e viu algo glorioso, um trono celestial, resplandecente de majestade. Ao redor, 24 anciãos lançam suas coroas, simbolizando a submissão absoluta à soberania divina. Seres viventes proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. No centro, o foco da visão, estava um livro selado com 7 selos nas mãos do Todo-Poderoso. Quem seria digno de abri-lo? Surge então o Cordeiro, Jesus Cristo, que, através do seu sacrifício, conquistou o direito de desatar os mistérios de Deus. Os 7 selos, a revelação do plano divino. O Cordeiro começa a abrir os selos, revelando os desígnios de Deus. Primeiro selo, um cavaleiro montado em um cavalo branco, portador de um arco, simboliza a conquista. Segundo selo, o cavalo vermelho traz a guerra, representando conflitos que se espalham pela terra. Terceiro selo, um cavalo preto e uma balança indicam a fome e a desigualdade. Quarto selo, surge o cavalo amarelo, trazendo morte e destruição. Quinto selo, o martírio dos cristãos e a esperança na vindicação divina. Sexto selo, cataclismos globais que antecedem a volta de Cristo. Contudo, antes que o último selo seja aberto, vemos uma mensagem de esperança. Deus sela 144.000 servos como sinal de proteção e aliança com seu povo. Sétimo selo, uma pausa antes da introdução das 7 trombetas, simbolizando a expectativa e a tensão. A vívida descrição do trono celestial no Apocalipse, com seus seres celestiais e o Cordeiro de Deus, pode parecer distante da nossa realidade cotidiana. No entanto, essa imagem rica em simbolismo nos convida a fazer uma profunda reflexão sobre a nossa própria experiência de fé. O trono como símbolo de autoridade. Na visão de João, o trono representa a suprema autoridade de Deus sobre todas as coisas. É o centro de toda a criação e o lugar de onde emanam os decretos divinos. Na nossa vida, as autoridades governamentais, as instituições e até mesmo as famílias possuem estruturas hierárquicas que refletem, em menor escala, a ordem divina. A autoridade, quando exercida com sabedoria e justiça, conduz à ordem e à harmonia. Os ancões e a adoração. Na visão de João, os 24 anciãos representam a igreja triunfante e a humanidade redimida, que adora a Deus de maneira contínua e incondicional. Na nossa vida, a igreja, corpo de Cristo, é chamada a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nossas vidas devem ser um constante ato de adoração, expresso em louvor, gratidão e serviço. O Cordeiro de Deus e a redenção. Na visão de João, o Cordeiro de Deus é a figura central da visão, aquele que tem o poder de abrir o livro selado e revelar os mistérios de Deus. Na nossa vida, Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Através de seu sacrifício na cruz, ele nos reconciliou com Deus e nos deu acesso ao Pai. Aplicando a visão à nossa vida. Ao contemplarmos a visão do trono celestial, somos convidados a reconhecer a soberania de Deus. Em meio às incertezas da vida, devemos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Cultivar um coração adorador. A adoração não se limita aos cultos religiosos. Devemos buscar adorar a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Aprofundar nossa relação com Cristo. Jesus é o centro de tudo. Ao nos aproximarmos dele, encontramos propósito, paz e esperança. Em resumo, a visão do trono celestial nos convida a experimentar a majestade de Deus, a profundidade de seu amor e a certeza de sua soberania.
Ao contemplarmos essa imagem, somos inspirados a viver vidas que glorifiquem a Deus e a servir ao próximo. As 7 trombetas, advertências divinas. Ao abrir o 7º selo, surgem 7 anjos com trombetas. Cada toque desencadeia eventos impactantes. As 7 trombetas do Apocalipse representam uma sequência de julgamentos divinos que se seguem à abertura dos 7 selos. Cada trombeta anuncia um evento catastrófico, que, embora descrito em linguagem simbólica, nos convida a refletir sobre a nossa realidade e a preparar nossos corações para o retorno de Cristo. A visão das 7 trombetas. Primeira trombeta, granizo, fogo e sangue caem sobre a terra, causando destruição. Segunda trombeta, uma grande montanha em chamas é lançada ao mar, causando a morte de muitas criaturas marinhas. Terceira trombeta, uma estrela amarga contamina as águas, causando grande sofrimento. Quarta trombeta, 1/3 da luz do sol, da lua e das estrelas é obscurecido. Quinta trombeta, um abismo se abre, liberando gafanhotos que atormentam a humanidade. Sexta trombeta, um exército de cavaleiros é libertado, causando grande mortandade. Sétima trombeta, um grande terremoto abala a terra, e o reino de Deus é estabelecido. O significado e a aplicação à nossa vida. As 7 trombetas podem ser interpretadas como julgamentos divinos, representam a ira de Deus contra o pecado e a injustiça. Catástrofes naturais, simbolizam os desastres naturais que assolaram a humanidade ao longo da história e que continuarão a ocorrer. Perturbações sociais e políticas, refletem os conflitos, guerras e revoluções que marcaram a história da humanidade. Juízo final, anunciam o dia em que Deus julgará o mundo e estabelecerá um novo céu e uma nova terra. O que podemos aprender com as 7 trombetas? A necessidade de vigilância, devemos estar sempre atentos aos sinais dos tempos e preparados para a volta de Cristo. A importância da fé, em meio às tribulações, a fé em Deus é o nosso maior refúgio. O chamado à santidade, devemos buscar viver vidas santas e agradáveis a Deus, a fim de estarmos preparados para o dia do Senhor. A esperança na promessa de Deus, apesar dos juízos, a esperança na vitória final de Cristo sobre o mal nos consola e nos fortalece. Aplicando a nossa vida. Vivendo à luz da eternidade, as trombetas nos lembram que a vida terrena é passageira e que devemos buscar as coisas que têm valor eterno. Cultivando a compaixão, diante do sofrimento do mundo, somos chamados a praticar a compaixão e a solidariedade. Anunciando a boa nova, a esperança do Evangelho deve ser compartilhada com todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Em resumo, as 7 trombetas do Apocalipse são um chamado à vigilância, à santidade e à esperança. Ao compreender o significado simbólico desses eventos, podemos viver nossas vidas com um propósito mais claro e uma fé mais profunda. O grande confronto, bem contra o mal. O Apocalipse nos leva a um clímax épico. Vemos uma batalha espiritual protagonizada por 3 figuras centrais. A narrativa apocalíptica, com suas imagens vívidas e simbolismo profundo, nos apresenta um confronto cósmico entre o bem e o mal. Embora seja um texto antigo, suas lições ressoam com intensidade em nossa realidade contemporânea. O dragão e a tentação. No Apocalipse, o dragão representa Satanás, o adversário de Deus, que busca corromper e destruir a humanidade. Na atualidade, as tentações, as ideologias perversas e as forças que buscam minar a fé e os valores morais podem ser vistas como manifestações do mal, buscando nos afastar de Deus. A mulher e a igreja. No Apocalipse, a mulher simboliza a igreja, perseguida e protegida por Deus. Na atualidade, a Igreja de Cristo, em todas as suas expressões, continua a ser perseguida em diversas partes do mundo. Ao mesmo tempo, ela é chamada a ser um farol de esperança e a proclamar as boas novas de Jesus Cristo. O Filho varão e a esperança. No Apocalipse, o Filho varão, Jesus Cristo, é a figura central, o vencedor sobre o mal. Na atualidade, Cristo continua sendo a nossa esperança e o nosso Salvador. Sua vitória sobre a morte nos garante a vida eterna. A besta e o falso profeta. No Apocalipse, a besta e o falso profeta representam sistemas políticos e religiosos que se opõem a Deus e perseguem os seus seguidores.
Na atualidade, ideologias totalitárias, cultos e movimentos que se opõem aos valores cristãos podem ser vistos como manifestações da besta e do falso profeta. Armagedon e o triunfo final. No Apocalipse, a Batalha de Armagedon representa o confronto final entre o bem e o mal, culminando na vitória de Cristo. Na atualidade, a luta espiritual entre o bem e o mal continua a se desenrolar. No entanto, a esperança cristã reside na promessa de que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Como aplicar a nossa vida? Permanecer firmes na fé, em meio às lutas e desafios, devemos manter nossa fé em Cristo firme e inabalável. Ser testemunhas de Cristo, somos chamados a compartilhar o amor de Deus com o mundo e a ser luz nas trevas. Combater o mal com o bem. A melhor maneira de combater o mal é praticando o bem, amando nossos inimigos e vivendo uma vida que glorifique a Deus. Esperar com ansiedade a volta de Cristo. A esperança na volta de Cristo nos dá força para perseverar em meio às dificuldades. Em resumo, o livro do Apocalipse, embora repleto de simbolismo e profecias, nos oferece uma mensagem de esperança e encorajamento. Ao compreender a batalha espiritual que se desenrola, podemos viver com propósito e significado, sabendo que a vitória final pertence a Cristo. A Nova Jerusalém, o final glorioso. Após a intensa batalha descrita no Apocalipse, João, o apóstolo, é presenteado com uma visão de esperança e restauração, a Nova Jerusalém. Essa cidade celestial, descrita como uma noiva adornada para o seu esposo, representa o destino final dos redimidos. Um novo céu e uma nova terra. A imagem da Nova Jerusalém está intrinsecamente ligada à ideia de um novo céu e uma nova terra. O mundo como o conhecemos, marcado pelo pecado e pela morte, será substituído por uma criação perfeita e eterna. Essa transformação radical representa a consumação do plano de Deus para a humanidade. Será um lugar de perfeita felicidade. Na Nova Jerusalém, não haverá mais sofrimento. Deus enxugará todas as lágrimas, e a dor, a morte e o pecado serão coisas do passado. Essa promessa oferece um conforto imenso para aqueles que passam por tribulações neste mundo. A Nova Jerusalém é o lugar onde encontraremos a paz e a alegria eternas. A cidade celestial será iluminada pela glória de Deus. Essa presença divina permeará todos os aspectos da vida na Nova Jerusalém, trazendo uma alegria e uma satisfação que transcendem qualquer compreensão humana. Meus irmãos, aplicando à nossa vida, a visão da Nova Jerusalém nos motiva a perseverar na fé. Mesmo em meio às dificuldades, devemos manter a esperança na promessa de Deus. Buscar a santidade. A Nova Jerusalém é um lugar santo, e devemos nos esforçar para viver vidas santas. Compartilhar o Evangelho. Devemos anunciar as boas novas de Jesus Cristo para que outros possam experimentar a esperança da vida eterna. A Nova Jerusalém é o ápice da esperança cristã. É o lugar onde Deus habitará com o seu povo e onde encontraremos a plenitude da vida. Essa visão nos inspira a perseverar em nossa jornada de fé e a nos preparar para o dia em que veremos a face de Deus. Amados, o Apocalipse não é um texto para nos amedrontar, mas para nos encher de esperança. Ele nos lembra que, apesar das tribulações, o plano de Deus prevalecerá. E você, está preparado para encontrar o Senhor? Permita que essa mensagem transforme sua vida hoje mesmo. Se este conteúdo tocou seu coração, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Juntos, vamos espalhar a palavra e alcançar mais corações sedentos por esperança e redenção. Que Deus abençoe você poderosamente!